Oi, pessoal. Vamos dar início à aula de hoje, que tem como tema a importância da saúde coletiva e ambiental. Na verdade, essa retomada desse tema sobre a importância de saúde coletiva e ambiental não estava no cronograma, mas eu achei importante nessa época agora pontuar isso para vocês, porque eu queria deixar bem claro para vocês a importância de vocês terem estudado os assuntos dessa disciplina. Um segundo tema que vai ser posto como aula complementar, através dos vídeos complementares, é um estudo de caso de desastre ambiental, que foi pontuado na aula anterior sobre desastre ambiental. E aí eu quero frisar dois desastres importantes que aconteceram nos últimos tempos aqui no Brasil. E por fim, eu vou fazer aí com vocês uma revisão pré-integrada para ajudar vocês a resolver a prova. Bem, inicialmente eu quero ressaltar, é óbvio, a importância de vocês terem estudado essa disciplina. A gente sabe que vários sistemas estão interligados e que saúde não é somente ausência de doença. E a gente vê aí nos noticiários, no dia a dia da gente, que a degradação ambiental ela vem afetando os ecossistemas e provocando o desequilíbrio de várias formas de vida que integram a diversidade natural e, consequentemente, produz riscos e agravos à saúde coletiva. Por isso, a gente busca analisar a interdisciplinaridade entre saúde e meio ambiente e, em especial, na graduação na área de saúde, como é o caso de vocês da biomedicina. A gente sabe que o Brasil ele avançou ao longo dos anos com grandes conquistas da sociedade, principalmente no setor da saúde. Ainda não está perfeito, mas houve muitos avanços no setor da saúde, por exemplo, com a criação do SUS. E apesar desses avanços, ainda enfrenta problemas básicos de estruturação, efetividade, acesso a serviços e equipamentos públicos básicos. Também temos problemas relacionados à educação, infraestrutura, saneamento básico, enfim. Nós ainda não alcançamos o ideal. Desculpa. Nós ainda não alcançamos o ideal, mas a gente não pode ser cego ao ponto de dizer que não houve avanços no Brasil. Houve sim, ainda tem muito a se melhorar, mas houve avanços, né? E os problemas que refletem diretamente no quadro de saúde da população, que apresenta inclusive particularidades na transição epidemiológica, visto isso também em países em desenvolvimento, como, por exemplo, nós temos a junção de doenças não transmissíveis com doenças infecto-contagiosas já existentes, ressaltando em novos e velhos problemas de saúde pública, na qual se soma a agenda tradicional dos problemas de saúde que são enfrentados pela população ao longo de décadas. Como, por exemplo, nós temos novas doenças e agravos decorrentes da mudança de hábitos da população, agregação de novos estilos de vida, alimentação e moradia, as epidemias e pandemias, enfim. O Brasil, ele hoje é considerado um retrato da acumulação epidemiológica. E aí a gente observa que mais de 50% da mortalidade atualmente, ela se deve a doenças do aparelho circulatório e a causas externas. No entanto, permanece ainda as doenças infecciosas e desnutrição,
E aí ressurge também a dengue, a cólera e crescem os casos de AIDS, enfim. Eu estou pontuando aqui para vocês que nós ainda enfrentamos diversos problemas na área da saúde, sim, mas nós tivemos muitos avanços também. A gente nota também, por exemplo, que a urbanização ela tem sido um fator determinante para a mudança do perfil epidemiológico e da situação de saúde, principalmente nas grandes cidades, em que as condições de vida elas vêm se deteriorando, seja pelo resultado direto da poluição, ou ocupação pela industrialização, ou pela pressão demográfica sobre o meio ambiente, ou ainda pelas grandes desigualdades sociais ampliadas em meio desses dois processos citados, tanto a pressão quanto a questão, tanto a pressão sobre o meio ambiente quanto a questão das desigualdades sociais. E aí a gente observa que as cidades elas vêm crescendo de maneira descontrolada, né? Sem o devido acompanhamento de infraestrutura básica, o que vem gerando ambientes insalubres, exclusão social e carência de sentimento de pertencimento desses territórios de vivência para o enfrentamento da questão ambiental. Questão essa fundamental aos indivíduos, às famílias e coletividades que, sensibilizados, capacitados e fortalecidos, eles podem obter condições para identificar, conhecer, analisar e avaliar os motivos de ocorrência dos problemas que afetam a saúde. E aí o sentido de pertencer nos territórios em que vive ainda pode contribuir para se tomar consciência dessa realidade, participar das decisões para modificá-las. Isso a partir da concepção de participação social como uma ferramenta do processo de educação ambiental. Percebam que quantos fatores estão interligados, como nós temos a interdisciplinaridade nos aspectos sociais, de saúde, políticos, educacionais. E dentro desse contexto de participação social, a gente inclui a educação ambiental e a gente inclui também, resgata a educação em saúde. E aí a gente vê que a educação ambiental e a mobilização social como processos permanentes de transformação social, elas vão contribuir para um exercício democrático do controle social em ações de saneamento do meio ambiente e plantação de árvores em jardins, por exemplo. Podemos também ainda incluir uma ampliação de profissionais e usuários na produção do cuidado em saúde para a proteção da vida. Vejam quantos setores estão interligados com a saúde coletiva e a saúde ambiental. Outro ponto a ser levantado, se eu posso me referir, né, à industrialização e à valorização do consumo. Eles geram grandes demandas de produção e aí gerando aí um grande descarte. E aí são inúmeros os produtos, principalmente produtos eletrônicos, que ficam obsoletos em um período de tempo mais curto, gerando um ciclo de produção mais rápido e menos compromissado com os danos produzidos, como a contaminação do solo, da água, a maior produção de resíduos nocivos à saúde, e isso implica em maior demanda por serviços de saúde, saneamento, infraestrutura e também por educação. Então, a gente tem, de um lado, o crescimento de grandes empresas e da produção de bens de consumo, e do outro, o crescimento da desigualdade social, em que as populações pobres elas vão sendo pressionadas para as periferias, caracterizadas inclusive pela ausência de condições básicas de infraestrutura urbana, com padrões indesejáveis de cidadania e de proteção da vida.
E aí, nessa ótica, é possível a gente identificar o quão próximos estão os desafios para o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo, onde a situação de vida das pessoas nos territórios em que vivem ou trabalham e que enfrentam no seu cotidiano as dificuldades impostas pela desigualdade social e os danos oriundos de um desenvolvimento focado estritamente na produção. E aí temos também no setor de saúde a formação de profissionais é uma das questões mais discutidas no contexto da saúde pública, com uma abrangência que é um campo de conhecimento que envolve uma série de sub-áreas e a prática que lhe dá uma rica e importante diversidade. No entanto, a ênfase relativa dada às diferentes sub-áreas, ela tem variado ao longo da história, dependendo do momento político e das questões de saúde mais relevantes em cada período e local geográfico também. E também a gente não pode esquecer a influência econômica na política de saúde brasileira, que dificulta a consolidação do Sistema Único de Saúde, para que haja uma melhor qualidade de vida e também reforça a saúde como um valor de consumo para o fortalecimento da indústria farmacêutica, de equipamentos e de outros segmentos. Eu tentei, ao longo do semestre, mostrar para vocês também, enfatizar que a concepção do território no campo da saúde, ela vem ganhando maior relevância a partir do processo de descentralização, na década de 1990, quando, quando houve, né, aquela responsabilização do gestor municipal pela saúde dos seus habitantes, e aí a gente conseguiu direcionar a reorganização da atenção básica baseada em espaços geográficos considerados territórios dinâmicos, e aí envolvia um melhor direcionamento dos recursos para a saúde, né? E com isso, com essa descentralização, com a criação do SUS, conseguiu alcançar melhores patamares em relação aos atendimentos de saúde. Então vejam bem, a gente tem muitos problemas? Temos, a gente ainda tem muitos problemas, nós temos muitas desigualdades sociais, nós temos muitos problemas ambientais, mas diante de todo o histórico que vocês estudaram, desde lá do período da reforma sanitária, quantos ganhos nós tivemos? Quantos direitos alcançados? Nós temos muitos deveres, temos, ainda não alcançamos um patamar ideal, não, mas quantos direitos nós alcançamos, não é mesmo? A gente sabe que ainda existem muitos problemas a serem solucionados e eu tentei mostrar para vocês a interdisciplinaridade entre a saúde e meio ambiente e que a atuação de vocês, biomédicos, é ampla e pode auxiliar na resolução de muitos problemas na sociedade de forma interdisciplinar, multidisciplinar, envolvendo saúde e meio ambiente, até mesmo porque a gente sabe que saúde não é somente a ausência de doença. Saúde depende de diversos determinantes e condicionantes para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, para que a gente tenha uma vida longa e mais com qualidade de vida. Enfim, eu queria só ressaltar
alguns pontos importantes em relação a essa interdisciplinaridade da saúde coletiva e saúde ambiental para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dos assuntos da disciplina. Fico muito triste da gente ter se distanciado por conta da pandemia. Foi uma medida importante para a preservação da saúde de todos, mas fiquei triste de me distanciar de vocês, porque eu gostava muito da turma, embora vocês chegassem atrasados, mas eu compreendo, uns vinham de longe, outros trabalho, mas eu gostava da turma. Era uma turma, é uma turma pequena, mas participativa, e eu gostei de trabalhar com vocês, e eu espero que a gente tenha oportunidade de se ver mais na frente. Talvez a gente não se encontre mais em sala de aula com disciplina, não sei, mas que a gente possa se encontrar nos corredores da Facene e nos corredores da vida, e me vejam não somente como professora, mas me vejam como amiga de vocês. De fato, eu estou com muita saudade de vocês e eu espero que o nosso retorno seja breve. E é isso aí, pessoal. Vamos começar então a nossa revisão. A prova integrada ela está bem fácil, prática, dinâmica, vocês vão gostar. Como eu disse no início da disciplina, não tem para que eu complicar a vida de ninguém, entendeu? Eu não vim ao mundo para dificultar a vida de ninguém. E eu quero tornar, e eu sempre quis tornar a disciplina, não só essa, mas todas as outras que eu leciono, o mais prático possível, porque é isso que a gente precisa no mercado de trabalho, né? De pessoas práticas e objetivas. E aí vamos começar a revisão baseado em análise e discussão de questões de concurso, por exemplo, ou questões do dia a dia, né? E aí essa questão ela versa o seguinte: a poluição do ar consiste na mudança na composição ou nas propriedades da atmosfera, em virtude da emissão de poluentes, por fontes como indústrias e veículos, tornando o ar impróprio à saúde, ao bem-estar público e a bens materiais. Esse tipo de poluição provoca danos de curto, médio e longo prazo à saúde, principalmente doenças respiratórias e cardiovasculares. Nesse contexto, qual programa em nível nacional é utilizado para reduzir e prevenir os agravos à saúde nas populações expostas à poluição do ar? E aí nós temos como resposta certa a alternativa A de amor, vigiar, porque a gente sabe, né, que os problemas ambientais e de saúde que são relacionados à poluição de ar, ela tem sido, de fato, foco de diversas discussões em instituições de pesquisa e de serviço também, e aí motivou a implementação de programas de monitoramento ambiental e de vigilância em saúde relacionada, por exemplo, à qualidade do ar, isso em vários países. No nível nacional, em 2001, teve a criação do programa Vigiar, que ele visa justamente reduzir e prevenir os agravos à saúde nas populações expostas à poluição do ar. Essa outra questão, onde a gente tem uma contextualização a respeito das ações de vigilância em saúde ambiental, e aí eu coloquei aí tem 3 afirmativas, né, que nós vamos analisar, essas 3 afirmativas, e aí a gente vai fazer a associação e ver
qual alternativa está correta. Na afirmativa A, diz que a vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água para o consumo humano é o Vigiágua. Na afirmativa B, diz que a vigilância em saúde ambiental de populações potencialmente expostas a solos é o Vigisolo. E C, a vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade do ar é o Vigiar, certo? E aí a gente vê lá que no comando da questão ele coloca justamente as ações que são centradas para análise da água para o consumo humano, ar, solo, desastres naturais, enfim. E aí pergunta-se nesses programas que estão nas afirmativas se são de fato voltados para essas ações de vigilância em saúde ambiental. E aí as opções verdadeiras são, de fato, as opções das afirmativas A, B e C. Portanto, a alternativa correta aqui nessa questão é a alternativa A, onde tem as opções A, B e C são verdadeiras. Justamente porque a gente sabe que o Sistema Nacional de Saúde Ambiental ele vai se centrar aí nos programas do Vigisolo, do Vigiquim, do Vigiágua, do Vigiar. Lembrando que o Vigisolo é a vigilância voltada para exposição humana às áreas contaminantes por contaminantes químicos. O Vigiquim está aqui, não está nas afirmativas, mas só recapitulando aí para vocês, o Vigiquim é o programa voltado para análise da exposição humana a substâncias químicas, principalmente agrotóxicos, amianto, benzeno, chumbo e mercúrio. O Vigiar são ações voltadas para a mensuração da exposição humana a poluentes atmosféricos. E o Vigiágua é voltado para a vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade de água para o consumo humano. E aqui reforçando, né, a respeito do programa que é responsável pelo monitoramento da exposição humana a substâncias químicas, nós temos na alternativa A, que é a alternativa correta, que retrata o Vigiquim. E a gente sabe, por exemplo, que o programa Vigipec, que é Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos, ele é constituído pelos seguintes componentes. Primeiro, pelo Vigisolo. Segundo, pelo Vigiquim. E terceiro, pelo Vigiar. Então, a gente sabe que o Vigiquim, ele vai estar destinado, é um programa responsável pelo monitoramento da exposição humana a substâncias químicas. E aqui é para a gente frisar, quando a gente fala em saúde, eu coloquei essa questão aqui para a gente relembrar algumas coisas que já foram ditas desde a primeira unidade e na segunda unidade, inclusive, essa foi uma questão da prova, né? Eu coloquei no intuito justamente de reforçar vocês sobre esse conceito ampliado de saúde. Nós sabemos que a saúde depende de vários fatores, o processo saúde e doença ele depende de vários fatores, e então assim a saúde ela tem de fato um conceito ampliado e a gente precisa entender que uma situação de vida saudável ela não se faz só com alimentação saudável, somente com
trabalho, renda, enfim, ela também é preciso o acesso aos serviços de saúde, mas também precisa de condições para que haja uma vida digna. Então, a gente sabe que o conceito de saúde de sujeito social são indissociáveis, porque o homem ele vive em sociedade, constrói essa sociedade com outros homens, e para que haja saúde, qualidade de vida e condições dignas de vida, a gente precisa de diversos fatores para se obter esse conceito ampliado de saúde. Então, ressaltando aqui para vocês que saúde depende de diversos fatores, e aí vai fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos, educacionais, fatores genéticos, fatores ambientais, enfim, nós precisamos de alcançar diversos patamares para conquistar esse conceito ampliado de saúde. E lembrando também que saúde é um trem subjetivo, viu, gente? E aí, para a gente ressaltar, para a gente relembrar também a questão dos princípios e diretrizes do SUS, né? Coloquei essa questãozinha aí para a gente lembrar que princípios vai ser a universalidade, a equidade, a integralidade, que as diretrizes organizacionais vai ser a regionalização, a descentralização, hierarquização, a participação popular, que também vai interferir aí nos princípios doutrinários, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. E nesse caso clínico, é posto que Dona Sebastiana mora na zona rural, faz 2 semanas que ela apresenta febre e tosse, só que aí ela foi para a UBS porque sentiu uma dor no peito. E aí o médico prescreveu somente analgésico e encaminhou para casa. Quantas Donas Sebastianas a gente não encontra por aí, de ouvir falar, de conviver, ou mesmo a gente, não é mesmo? E aí pergunta-se, diante do caso clínico apresentado, qual o princípio ideológico do SUS deixou de ser contemplado? E aí o princípio ideológico que deixou de ser contemplado foi a integralidade, né? Porque Dona Sebastiana, ela deveria ser vista como um ser integral. Então, a assistência à saúde ela deveria ter sido entendida como um conjunto articulado e contínuo, tanto nos meios individuais quanto nos coletivos. Também era para ser avaliado nos curativos e nos preventivos. As ações de saúde elas não podem ser divididas, mas sim combinadas para que haja promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí eu pedi aqui os princípios ideológicos. Mas e aí, se eu tivesse pedido qual a falha em relação às diretrizes organizacionais ou princípios organizacionais? E aí? Bem, a gente vê que nessa questão tem uma informação que nunca houve a visita de um agente comunitário de saúde. Aí a gente já começa a ver problemas relacionados à organização do sistema, certo? Talvez não tenha uma descentralização, uma regionalização eficiente, não é mesmo? Bom, gente, eu reforcei com vocês aqui alguns pontos que eu acho importante reforçar para a integrada. Vão ser
5 questões, se eu não me engano, 4 a 5 questões, acho que 4 questões, não tenho certeza não, gente. É porque eu já fiz tanta questão que eu já me perdi, sabe? Eu já tô doida, doida. É 4 a 5 questões para a prova integrada de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Eu estarei sempre disponível para ajudar vocês. E desejo muita boa sorte a vocês na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida profissional. E contem comigo não somente como professora, mas como amiga de vocês. E fiquem com Deus, fiquem bem, em paz e em casa, cuidado. Façam as medidas de prevenção direitinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um grande beijo da tia Carol. Quando a gente se encontrar, eu levo os bombons relacionados a todas as outras provas, tá certo? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.